Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar para você quais são os bastidores quando nós vamos contratar uma pessoa. Você está em busca do seu emprego, envia currículo, não é chamado ou participa de entrevista, não sabe o que está acontecendo, mesmo que você tenha experiência, sente aí que o mercado profissional às vezes é difícil de entender, você diz assim, mas o que se passa na cabeça desse povo que contrata? Eu sei disso porque eu leio as mensagens que o pessoal escreve nas redes sociais, entrevisto muitos candidatos. Há mais de 20 anos eu atuo enquanto psicóloga e acompanho essa realidade de entrevista, de seleção, de contratação aí para vagas. Já trabalhei com grandes volumes de vagas, já trabalhei com vagas mais específicas. Às vezes eu vou nas empresas fazer treinamento e falta um colaborador, o outro para um determinado setor e para que siga nessa parte de treinamento, a empresa me contrata para fazer a contratação de colaboradores para trabalhar na empresa. Então é minha rotina e meu dia a dia fazer processo seletivo. Então eu estou aqui para contar para vocês como que acontece do lado de cá, dos bastidores, o que se passa pela cabeça de quem está contratando alguém, porque eu imagino que se você souber isso, facilita na hora de você elaborar seu currículo, na hora de você participar de uma entrevista de emprego, você vai saber quais os caminhos a serem seguidos para conseguir ter maior chance na sua colocação no mercado de trabalho. Por isso que eu estou aqui hoje compartilhando todas as informações com você. Primeira coisa, gente, às vezes nós divulgamos uma determinada vaga e o número de currículos que nós recebemos é uma coisa fora do comum. Uma vez eu fiz uma vaga para analista administrativo e eu coloquei lá todos os requisitos da vaga e eu coloquei a parte salarial. E realmente era um salário bem interessante para a época, para o mercado de trabalho daquela faixa, bem interessante. Eu recebi mais de 8.000 currículos. Agora você olha e diz assim, mas Cleia, mas tinha tanto candidato assim, tantas pessoas assim, e as pessoas mandaram esses currículos para você? Digo, sim, mandaram. Agora o que aconteceu, gente? Falta de leitura das pessoas com relação à descrição da vaga. Então o que eu vou colocar para vocês aqui? 2 pontos importantes. Primeiro, às vezes, nós, enquanto selecionadores, eu sei porque eu também já fiz isso e vejo, infelizmente, alguns colegas de profissão fazendo isso, fazem uma descrição ruim da vaga. Você olha e não consegue entender quais são os requisitos totais daquela vaga. Falta informação, às vezes, até da cidade, onde que a pessoa vai participar, qual que são as principais atribuições, o que é necessário. Então eu sempre digo, para nós que somos selecionadores, sempre a gente tem que se colocar do lado de lá da pessoa que está procurando emprego e descrever o mais detalhado possível para que a pessoa olhe aquela vaga e diga, sim, eu quero, eu me interesso por essa vaga. Eu tenho perfil, ou tenho perfil de experiência profissional, ou tenho as habilidades, ainda não tenho toda a experiência, mas tenho as habilidades, sim, e me interessa muito participar dessa vaga. E por outro lado, existe a pessoa que está procurando emprego. Talvez você me diga assim, mas Cleia, é desespero, a pessoa quer trabalhar, por isso que a pessoa começa a mandar o currículo para tudo quanto é lado, ela não para, ela não lê. Gente, eu sei, tá? Eu converso diariamente com pessoas que estão em busca de emprego, lógico, eu acompanho essas pessoas e sei que por vezes o nível de desespero de um profissional que trabalhou, que se doou para uma empresa, foi demitido, ou a empresa fechou, ou a empresa restringiu alguns postos de trabalho, ou às vezes a empresa não estava satisfeita porque a pessoa não conseguiu seguir determinadas diretrizes da empresa, alguma coisa aconteceu e a pessoa está aí no mercado de trabalho em busca da sua colocação. Só que eu digo para você, quem é candidato, é claro, gente, que precisa ler o descritivo da vaga. Esses tempos eu fiz uma vaga que eu coloquei da seguinte forma, o profissional precisa
ter especialidade na área de contabilidade e ter o registro do Conselho de Contador, da contabilidade. Várias pessoas me mandaram que tinham feito administração, que tinham feito economia, e eu coloquei especificamente na descrição da vaga que era obrigatório ter o conselho. Gente, não é obrigatório porque eu quero, porque a empresa quer, ou porque é um requisito a mais. Isso daí é legislação, tá? A pessoa, para ir trabalhar em determinado segmento, ela tem que ter o registro no conselho, senão ela não pode atuar, inclusive a empresa pode ser autuada por isso. Então existem determinadas questões que elas são colocadas como requisito e a pessoa diz assim, eu vou tentar a vaga assim mesmo, vai que me chamem. Gente, se o selecionador ele colocou no descritivo tudo aquilo, o que eu diria? O candidato, ele também tem que pensar, porque às vezes ele se frustra, ele começa a mandar uma quantidade enorme e ele não é chamado. O que eu digo? Tem candidato que ele fica panfletando o seu currículo. Sabe o que é panfletagem? Aquelas pessoas que ficam na rua lá distribuindo folder, a torta e direita para qualquer um e ficam lá distribuindo. Tem candidatos que fazem isso com o seu currículo. O que eu digo para você? Energia gasta, tempo gasto, falta de produtividade, frustração porque o candidato não consegue ser chamado para uma entrevista. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Cleia, naquela vaga fala, pessoa profissional com inglês fluente, e diz requisito fundamental para essa vaga, algo do gênero no descritivo de vagas. A pessoa diz assim, nossa, eu preencho todas as características, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar mandar porque vai que eles me chamem para entrevista de emprego. Falo para você, gente, se a empresa colocou determinados critérios, é porque, de algum modo, a empresa visualizou que aquele critério é fundamental para aquela vaga. Talvez você diga assim, mas Cleia, por que as empresas querem isso ou querem dessa forma? Gente, quando a gente trabalha do lado de cá, a gente sabe as implicações que cada empresa tem e aquilo que é requisito fundamental para aquela vaga. Então, se a empresa está exigindo, tem algumas pessoas que falam assim, mas as empresas estão exagerando, porque elas estão pedindo requisitos que vão além daquela vaga, daquilo que necessita. Ok, gente, eu sei que do lado de cá tem a empresa, eu enquanto selecionadora sempre procuro fazer esse meio de campo com a empresa, aqueles requisitos que são necessários, com o salário e com o candidato também de fazer essa negociação para que fique bom, para que fique justo, na verdade, para que haja equilíbrio, que a empresa tenha realmente uma pessoa qualificada para vir ao trabalho e a pessoa tenha um emprego digno e com salário compatível, com condições compatíveis de trabalho. Isso deve ser dos dois lados, deve ter um equilíbrio daqui e daqui, senão fica um jogo desigual, se isso daí não funciona, tá? A divulgação da vaga, por vezes, o que acontece? Contando aqui os bastidores. Às vezes a gente dissemina a vaga em vários canais. Tem uma vaga que eu abri recentemente que eu coloquei Facebook, que eu coloquei LinkedIn, que eu coloquei Facebook, LinkedIn. E o que aconteceu com essa vaga? E mais um site da Cato que eu registrei. Então eu coloquei 3 plataformas diferentes. Gente, cada plataforma ela tem um jeito de receber o candidato. Ela tem uma forma de você conseguir visualizar as postagens, as mensagens que as pessoas mandam, é por um canal, é por outro canal, é por outro canal. Uma vez eu recebi uma crítica, eu escrevi um texto sobre isso, recebi uma crítica de uma pessoa dizendo assim, mas por que você não usa os sistemas informatizados? Por que você não publica num canal só? Vem aqui sentar na minha cadeirinha aqui, vem fazer o processo de recrutamento e seleção, onde você tem uma semana para cumprir uma vaga, porque uma pessoa está saindo, precisa preencher aquela vaga. Nós realmente fazemos isso, gente. A gente usa multiplataforma, sim, é uma necessidade hoje. Talvez tenha algum dia aí alguma plataforma aí que a gente consiga fazer todo o gerenciamento de uma forma única. Hoje não existe ainda um modelo perfeito para se fazer isso. Por que eu conto isso que acontece para vocês?
Porque você entendendo o que acontece do lado de cá, você entende por que quem contrata, a cabeça é tão cheia, tem tanta obrigação, tem tanta coisa. Porque o volume de trabalho é muito grande. Gente, um processo seletivo, o volume de trabalho, o volume de análises de currículo, de pessoas para entrevista, é um volume extenso de trabalho. É um número de horas que se utiliza para fazer um processo, primeiro na descrição da vaga, levantamento, depois quando você coloca essa vaga disponível, quando você recebe esses currículos, fazendo a parte de análise dos currículos, depois selecionando aqueles que têm o perfil, triando, porque tem pessoas que elas mandam o currículo e elas não preenchem absolutamente, minimamente, aquilo que é exigido pela vaga. Depois disso, todo o processo de agendamento com esse candidato, ou agendamento online, ou agendamento presencial para conversa, entrevista com essa pessoa, repasse para o dono da empresa, para o líder, para o gestor, para que ele faça a entrevista com aquela pessoa. Então é um caminho. Você imagina o seguinte, tem vezes que eu tenho 5 processos seletivos em aberto, tá? Fora todas as outras coisas que eu faço de treinamento, consultoria, os outros trabalhos que eu faço. E o que às vezes acontece, gente? Esses dias aconteceu comigo. Uma pessoa, eu divulguei tudo que era necessário, eu procurei descrever tudo o possível da vaga. Só que o dono da empresa falou, Cleia, não publique o nome da empresa porque eu não consigo ficar fazendo atendimento. Eu quero que passe para que você faça essa triagem. Uma pessoa que eu havia conversado, eu falei o que era o trabalho, disse sobre a vaga, falei qual que era a localização da empresa. A pessoa, ela não aceitou a vaga, com esses dados que eu falei para ela, ela colocou num grupo de WhatsApp de vagas e abriu aquela vaga. Gente, o que teve de gente ligando para a empresa, falando com o proprietário, pedindo para falar com o proprietário, que queriam saber daquela vaga. Então foi algo assim que aconteceu que realmente fugiu ao controle, porque eu imagino que a pessoa foi até bem intencionada. Ela disse assim, eu vou divulgar essa vaga aí em um grupo para beneficiar outras pessoas. Só que o jeito que foi divulgado, às vezes também o que acontece? Quando nós divulgamos uma vaga, às vezes as pessoas nos acham nas redes sociais. Eu já recebi gente me mandando mensagem meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, recebendo mensagem que as pessoas descobrem o WhatsApp e elas querem mandar o currículo, querem conversar, querem falar da vaga. De volta você me diz assim, Cleia, imagine eu aqui do meu lado, procurando vaga nesse desespero, querendo trabalhar, sabendo que eu tenho perfil, sabendo que eu sou um profissional que quero dar resultado para a empresa, eu realmente faço isso, eu vou atrás de todas as oportunidades, eu saio atirando para tudo quanto é lado. Eu estou no desespero, por isso que eu faço isso. Ok, gente, eu vejo o lado do solucionador, que nós aí temos uma rotina, uma agenda alta de trabalho, mas eu digo assim, isso é escolha minha. Eu escolhi trabalhar com isso, eu escolhi fazer esse processo, eu sei, e isso de forma alguma me dá o direito de ser grosseira, de destratar um candidato a emprego, deixar uma pessoa num processo seletivo esperando por horas. Eu agendo uma entrevista para as 2h da tarde, 4 ou 5 horas da tarde eu vou atender a pessoa. Ou eu faço um processo seletivo que eu deixo a pessoa o dia todo dentro da empresa fazendo um monte de teste e eu não aviso. E a pessoa às vezes não levou nem almoço, não tem nem a condição para o almoço. Ou às vezes faço a pessoa atravessar a cidade para uma vaga que não tem nada a ver com o perfil dela. Digo para vocês, eu estou aqui por quê, gente? Para batalhar por profissionais de RH com muito mais seriedade, visão e respeito pela pessoa que procura emprego. Sim, é necessário. Na nossa área tem sido cometidos verdadeiros absurdos que eu fico com vergonha do que tem acontecido, ok? E por outro lado tem o candidato que é o desespero, que já tentou todos os recursos e começa a atirar para tudo quanto é lado. Gente, quando a pessoa faz isso, começa a tirar para tudo quanto é lado, o que acontece?
gasto de energia, desânimo, desmotivação, tristeza, cobrança da família. A pessoa acaba exaurindo os seus recursos porque ela vai participar de várias entrevistas que não tem a ver com o seu perfil. Então isso é um desgaste muito grande. Por isso que eu estou aqui para mostrar para vocês o que acontece do lado de cá, de quem contrata, o que você pode fazer. Então, qual que é o meu grande objetivo? Fornecer informações para que você tenha uma busca muito mais apurada. Uma das questões que eu diria para você, a fundamental, gente, leitura total da descrição da vaga. Leia, se informe, procure. Eu sei, gente, talvez você diga assim, mas Cleia, infelizmente a pessoa que está descrevendo a vaga não fez esse trabalho tão bem e não descreveu do jeito que deveria ser. Eu sei, gente, mas sempre que possível, sempre que houver esse descritivo, preste atenção, focalize nisso porque é bem importante, certo? Gente, eu acredito que o melhor modelo quando eu recebo o currículo, quando eu converso com a pessoa, o melhor modelo seja a entrevista individual, onde a pessoa chegue até mim, eu pare, converse com a pessoa, olhe o currículo dela, pergunte das questões técnicas para saber se ela se encaixa tecnicamente para aquela vaga, que eu consiga fazer análise comportamental, que eu consiga ter esse tempo para conversar, mas falo para vocês, gente, hoje está ficando cada vez mais impossível fazer isso. Tenho optado, sim, alguns processos seletivos fazer coletivo. Reúno lá 10 pessoas, 12 pessoas e faço esse processo coletivo. Uma coisa que eu tenho feito muito é uma pré-entrevista. Via WhatsApp, via mensagem, via os canais aí possibilitados pela tecnologia, entrevistar o candidato antes. Porque dessa forma, o candidato ele não precisa gastar com vale transporte, se deslocar até o local, ele já sabe quais são os parâmetros da vaga, ele pode dizer sim ou não. Então, são algumas das questões que têm acontecido. Por que eu falo isso? Porque quando você sabe quais são as possibilidades, você se prepara na tua cabeça, você se prepara para saber o que pode acontecer, que você pode ir para uma entrevista que ela seja individual, pode ser uma entrevista coletiva, onde várias pessoas participem, pode ser que tenha testes, pode ser que tenha dinâmicas de grupo, pode ser que você converse direto com o proprietário, pode ser que você converse com um profissional que seja psicólogo, né, psicóloga como eu. Então, existe aí inúmeros caminhos para acontecer no mercado profissional. Então, eu estou aqui justamente para contar para vocês quais são as possibilidades, qual que é a cabeça de quem está do lado de cá, contratando, selecionando, para que você consiga se habilitar mais ainda e ter oportunidade de mostrar aquilo que você merece, quer ter o seu emprego, quer ter a sua remuneração, quer dar a melhor condição para a sua família, você ter aí o seu emprego, ter essa possibilidade de mostrar aquilo que você faz de melhor, de mostrar resultado. Porque estar numa empresa empregado, claro que é bom, você faz aquilo que você gosta, aquilo que você ama, que você se dedicou, que possivelmente você tenha estudado para fazer isso. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, sim, é possível. Nós estamos aí com muitas vagas em aberto, tá? Procurando profissionais que se encaixem nesse perfil. E às vezes, talvez alguém aí, eu sei que sempre quando eu falo isso, vem as críticas. Mas é questão de salário, porque é salário que as empresas não estão pagando, querem diminuir os salários. Eu sei, gente, a economia aí fez com que realmente as empresas, em alguns setores, fizessem aí, por vezes, negociação salarial. Mas falo para vocês, é mais do que isso. Tá? O que eu vejo? Às vezes o candidato ele vai à entrevista de emprego e ele não demonstra que ele é capaz de resultado para a empresa. Falta aquele brio, aquela energia suficiente para você ver que a pessoa, ao ser colocada na empresa, ela vai ser o melhor perfil possível para aquela empresa. E o dono da empresa, quando ele entrevista as pessoas,
ele pode sim fazer uma negociação de salarial muito maior do que a pessoa pensa. Eu vivenciei isso esta semana, tá? Participando de um processo seletivo, a moça chegou, eu fiz a prévia da entrevista, depois eu selecionei, eu recebi em base 30 currículos, mais ou menos, eu recebi, que eu tenha recebido lá até a última contagem que eu tinha feito, tinha sido mais ou menos isso. 30 currículos. Desses 30 currículos, eu conversei com 8 pessoas. Mandei mensagem, algumas pessoas eu liguei, fui conversando, fiz uma prévia. Fiz essa prévia, dessas 8 pessoas, 3 tinham o perfil que era solicitado pela empresa. Agendei com o dono da empresa, fizemos a entrevista individual, a primeira candidata, a segunda candidata, tinham até mais experiência, mas na entrevista a gente via que faltava algo, não era aquilo ainda que a empresa necessitava. A terceira candidata, ela sentou na nossa frente, contou um pouco da experiência dela, menor do que as candidatas anteriores, conto para vocês. E ela foi de uma firmeza, e ela falou na entrevista: eu vim do Rio de Janeiro, eu estou aqui em Curitiba, faz um ano e pouco que eu estou aqui, e eu vim para vencer, eu vim para trabalhar, trabalhei, não consegui trabalhar na minha área aqui, não consegui trabalhar na minha área, mas eu não desisti de emprego. Fui para uma outra área e eu estou aqui disponível para trabalhar com vocês lá na minha cidade. Já desenvolvi esse trabalho, já fiz esse trabalho e dei muito resultado para a empresa. E é isso que eu quero. Eu quero mostrar o meu potencial, a minha capacidade de trabalho. Estou disposta a trabalhar. Quando ela começou a falar desse jeito, o dono ficou impressionado com ela, com a forma como ela falou, ele começou a fazer mais perguntas. As outras candidatas, ele fez lá as perguntas, mas ele dispensou rapidamente as moças. A terceira candidata, ele ficou um pouco mais fazendo pergunta. Na hora da negociação salarial, foi falado qual que era o valor, e ela olhou para nós dois, assim, mais específico para ele, e disse: seguinte, eu sei que é esse o valor, talvez eu não tenha toda a experiência, mas eu quero fazer uma proposta, eu quero um salário maior, porque eu moro aqui em Curitiba, morando agora, vindo lá do Rio de Janeiro, tenho mais despesas, eu preciso de um salário maior. E eu quero me comprometer com esse trabalho, com essas possibilidades. E ela deu até algumas ideias para ele, assim, da possibilidade de trabalho, das possibilidades de resultado que ela poderia obter naquele trabalho. Ele finalizou a entrevista, eu disse que eu entraria em contato depois. Ele olhou para mim e falou assim, o dono da empresa: Cleia, fazendo todo esse processo aí, você termina, você pode chamar essa última moça que ela vai vir trabalhar conosco. Eu falei: nossa, mas o que chamou tanto atenção? Ele falou: gostei da firmeza, gostei do jeito dela e eu sei que é uma pessoa que vai trazer o resultado. Eu vou, nas palavras dele, ele falou que ele pagaria mais do que o valor que ele tinha se proposto, mas ele faria um investimento nessa moça porque ele acreditou no potencial dela. Então, olha, gente, isso que eu digo para vocês, é possível sim, com firmeza, com demonstração daquela possibilidade de resultado. Talvez você me diga assim: mas Cleia, eu aqui do meu lado procurando emprego, eu estou num desespero tão grande que a empresa vem me oferecer que às vezes na hora da entrevista eu não consigo nem passar essa garra, esse brio que eu tenho. Gente, isso que eu estou contando para vocês agora. Olha como essa moça foi espetacular nessa entrevista. Do jeito dela, não foi arrogante, foi uma moça sincera, que ela expôs o que era, e ela passou muito de verdade. Lógico, depois a gente tem agora outra etapa da contratação dela, do período de experiência, fazer uma verificação como que ela vai no ambiente de trabalho. Mas falando bem a verdade para vocês, trabalhando há muito tempo já na área de recrutamento e seleção, a gente desenvolve um certo feeling, tá? Que a gente começa a conversar com a pessoa e tem ali mais do que a parte técnica da pessoa, tem um quê
que desperte e diz assim, poxa vida, essa pessoa realmente ela tem uma possibilidade de trabalho dentro dessa empresa para essa vaga que ela pode contribuir. Eu, da minha parte, digo para vocês, estou acreditando muito, porque a gente sempre tem que acreditar no ser humano, na pessoa, e acreditar que ela, quando ela for ao ambiente de trabalho, ela vai fazer o seu melhor. Claro, gente, ela vai fazer o seu melhor e a empresa também vai dar as condições justas para que a pessoa, treinamento, salário justo, condições para que ela consiga desenvolver, uma equipe do lado de cá, que essa equipe acolha essa pessoa, porque se não houver acolhimento, a pessoa entra no primeiro dia de trabalho lá, a equipe expulsa a pessoa. Acontece, tá? Eu sei que eu trabalho muito fazendo consultoria nas empresas, eu sei que infelizmente às vezes acontece, o clima tá tão ruim da empresa, que uma pessoa nova chega lá, ela meio que é expulsa da empresa. Mas por que estou falando tudo isso para vocês? Para contar, gente, esses bastidores, de quando que a gente faz recrutamento, de quando a pessoa começa na empresa, da possibilidade de quando nós estamos frente a frente com uma pessoa que busca emprego. Claro, gente, eu sei que a pessoa fica nervosa num processo seletivo, a pessoa fica tensa, é muita expectativa. Eu na minha vida aí do lado de, como, né, eu sempre falo do lado de cá, mas do lado de procurando emprego, já tive aí também algumas início de carreira aí, algumas vezes que fui procurar emprego e que tive também algumas situações que não foram o melhor possível, tá? Tive algumas experiências, não muitas, porque eu não fiz tanto essa parte de busca de emprego. Mas já participei de algumas entrevistas que foram suficientes para conseguir sentir na pele o que é participar de um processo de entrevista. É lógico, gente, como eu trabalho aí vendendo consultoria, vendendo meu trabalho para as empresas, também passo muito por isso, de um projeto meu ser avaliado, a empresa dizer se eu vou ficar ou não, se eu vou participar ou não daquele trabalho. Também estou à prova a todo momento. Mas o que eu falo para vocês? Essa possibilidade, essa motivação de continuar onde você está, aqui me acompanhando, vendo o que nós estamos conversando. Gente, escreva nos comentários como que está a sua busca de emprego, quais são as suas dúvidas, que eu vou responder. Eu estou aqui justamente para mostrar o que acontece do lado de cá de quem contrata, para você descobrir quais são os caminhos possíveis para você chegar à tua empregabilidade e ao teu sonho de ter um emprego, uma remuneração, onde você possa realizar os seus sonhos. É esse o grande objetivo. Escreva aí nos comentários. É isso aí, pessoal.